Uma ótima noite para você, seja bem-vindo aqui ao nosso estádio. Está começando o meio de campo nesta segunda-feira para falar de Campeonato Brasileiro, falar da Ponte Preta, né, Laerte? Você que é o homem dos destaques, estava invadindo o teu espaço. Quais são os outros destaques? Boa noite, né? Boa noite, Edivandro. Bom, hoje, já em clima de Copa do Mundo, teve o sorteio na semana passada, a gente vai falar dos grupos. Tem a Ponte Preta na final da Copa Sul-Americana, a rivalidade Brasil e Argentina. Tem também as últimas emoções do Campeonato Brasileiro. Os paulistas já não jogavam por mais nada, só que para os cariocas foi bem ruim, 2 times grandes. Vai ter clássico na Série B ano que vem, João. Ninguém esperava isso. Mas esses são apenas alguns dos assuntos que nós vamos tratar nesse meio de campo desta noite de 9 de dezembro de 2013. O meio de campo já está no ar. E no nosso programa de hoje, para comentar sobre futebol com a gente, 2 nomes importantes do Votuporanguense. Aqui do meu lado direito, o Luizão, gerente de futebol. Obrigado pela presença e pela participação aqui com a gente. Boa noite, é um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição. A gente que agradece. Do meu lado esquerdo, o Anderson, supervisor da CAV. A gente também agradece. Obrigado, preparado para estar falando sobre futebol com a gente, né? Boa noite, Laerte. Boa noite aos amigos da TV Unifev. É um prazer grande estar aqui com vocês para a gente poder falar de futebol aqui nessa mesa legal aqui. É quase amigos, uma mesa não tanto redonda desse jeito, né? Isso. A gente que agradece. Mas vocês já vão ficando meio avisados, já como tem Votuporanguense ano que vem, né? Então o pessoal já vai acostumando aí com o rosto do pessoal, porque vão ser figura cativa aqui no nosso programa. Mas a gente começa falando de time paulista, não é a Votuporanguense, a gente começa falando dos grandes que disputaram o Campeonato Brasileiro. O Corinthians dessa vez não empatou, mas não se anima não, ele acabou perdendo na despedida do técnico Tite. O São Paulo perdeu, aí teve uma influência na zona do rebaixamento, só o Santos que ganhou, mas mostra nessa rodada, né, Laerte? Mostra como é que foi o desempenho dos times paulistas nesse brasileiro. Ficou bem abaixo do que a gente esperava. Rodada final, nenhum dos 3 disputava alguma coisa. Só o Santos que ganhou, atrapalhou o Goiás. O Corinthians jogou de ressaca, até o Zizal jogou. Pra você ver como tava relaxado o time do Corinthians. O São Paulo também perdeu e acabou prejudicando o Fluminense. Só que no São Paulo, ao final do ano, ainda teve uma notícia boa para parte dos torcedores, a renovação do Rogério Ceni, né? Mais uma temporada vai jogar pelo São Paulo. Acertou ou tinha que parar o Rogério? Olha, eu acredito que para a torcida do São Paulo foi a melhor notícia que o São Paulo não pôde ter nesse final de ano, né? Porque o clube não veio de uma boa temporada esse ano, fez campanhas irregulares, trocou de técnico várias vezes. Chegou a brigar para a zona de rebaixamento, mas com a chegada do Muricy, que foi... acho que as 2 coisas que o São Paulo acertou esse ano foi a chegada do Muricy e a manutenção do Rogério Ceni, né? Para a equipe, que ele já é uma pessoa ali, que ele tem uma liderança já há muitos anos dentro do elenco, o ícone, né? do time do São Paulo. Luizão, nessa questão de planejamento, eu acho que nenhum time paulista planejou ter um ano tão ruim no brasileiro, né? Como é que fica essa situação agora para gerenciar um time paulista nesse final de ano? Eu acredito que alguns setores preocupantes. Levando em conta que o Corinthians, que foi o mais vitorioso no futebol paulista esse ano, com 2 títulos, né? E ficar com o mesmo número de vitória que o Vasco da Gama, que foi um time rebaixado, isso torna um pouco preocupante. Mas acredito no potencial do mercado paulista. Tá certo que vai ser um ano atípico, ano de Copa do Mundo, ao qual os planejamentos são todos revirados de cabeça para baixo, mas acredito muito no potencial paulista ainda para o próximo ano conquistar títulos. Só que o Luizão falou aqui do Corinthians, o Corinthians não conseguiu fazer um gol no Náutico no campeonato. No pior time do campeonato, o Corinthians conseguiu fazer um gol, que empatou no primeiro jogo 0-0 e conseguiu perder e ainda ajudou o Náutico a não ser o pior time da história do Brasileirão de pontos corridos. A marca continua, marca negativa, né? Continua com o América de Natal, que foi rebaixado em 2007. Agora falando da parte de baixo da tabela, a situação não ficou muito boa também para os times cariocas, né? Ninguém esperava um Vasco e Fluminense também na Série B. Um já era certeza, né? Semana passada, matematicamente, o Carioca ia cair. Não, né? mas no começo do campeonato, não dava para esperar, né, Luizão, que 2 times do Rio, grandes do Rio. O atual campeão brasileiro, né? Inédito, Fluminense, né? Isso é uma coisa inédita. Um dos melhores gestores
considerado pelo Brasil, ganhando todos os prêmios ano passado, Rodrigo Caetano. Iniciou um trabalho com o treinador Vanderlei Luxemburgo, que tem um nome e um apreço de todos. Era complicado você arriscar um Fluminense como um candidato a descenso esse ano. Começou com o Abel, passou pelo Dorival e aí acertou com o Vanderlei. Então, o Vanderlei largou o Grêmio, né? Na realidade. O Grêmio deu uma subida. Eu vou dizer que o ano foi negativo, não só para o Fluminense, mas para alguns profissionais também da área foi negativo. Foi muito bom. Não foi bom. O próprio Dorival acabou com o Vasco, ele também tinha assumido o Vasco, ele caiu com o Fluminense. Então, considerado dois birras. Que ele conseguiu rebaixar dois times em um ano só. Mas vamos falar a verdade, os dois times fizeram um planejamento legal para cair, né? Eu particularmente acredito que o ponto principal para o Fluminense ter tido essa queda, além da lesão do Fred, da venda do Thiago Neves, foi ter tido a troca do Abel Braga. Do técnico. Do Abel Braga, inicialmente. Apesar do clube ali não vir rendendo, mas ninguém conhecia esse elenco do Fluminense como Então, ele, né? Porque ele já estava há 2 anos ali, né, no Fluminense. Então acho que é o principal motivo. E o Luxemburgo já não vinha de um bom trabalho ali no Grêmio, né? Com as estrelas que o Grêmio contratou todo, ele não conseguiu fazer. Tanto é que o Renato levou o Grêmio a Libertadores, implantando um estilo de jogo bem compacto ali, bem fechado, para poder conseguir resultado. Do Grêmio, né? O estilo do Grêmio sempre para conseguir os resultados, né? E na parte de cima, os dois caíram, né? Fluminense e Vasco. O Botafogo entrou no G4, né? Ganhou bem do Criciúma. Só que aquele negócio, né? Será que eles comemoraram ontem? Porque se a Ponte for campeão, o Botafogo ficou de fora. E tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Até né? nisso, então, o pessoal tem que ficar um pouco ressabiado ali. Agora a questão é que o Santa Catarina, pela primeira vez, vai ter mais times na primeira divisão do que o futebol carioca, né? Na primeira vez, se eu não estiver errado, que vai ter mais de 2 times na Série A. Santa Catarina, que vão ter 3, né? Figueirense, Criciúma e Chapecoense. Acho que também é a primeira vez na história de Santa Catarina que tem 3 representantes. E o que faz um time agora? Vamos supor que a gente é do Fluminense aqui ou do Vasco. O que faz agora, Luizão? O que dá pra... São dois, vamos dizer assim, 2 times bem paralelos em relação à administração. O Vasco vem de uma administração conturbada em relação financeiramente. Tem nem água, né? Não tem. Eu tive no Rio há 3 meses atrás, no estádio do Vasco. Você já via o estado deprimente que as coisas estavam sendo levadas. E o Fluminense foi um ano político, um ano em eleição, um ano que pode ter afetado muito aí, mas eu acredito mais numa volta do Fluminense do que a do Vasco. E o pessoal brinca muito, né? Que esse ano na Série A é a Unimed, o ano que vem vai ser o SUS, que vai patrocinar o Fluminense. Não é difícil não, viu? Apesar que aí agora eles vão ver. Você também acredita no acesso mais fácil do Fluminense, Anderson? Eu acredito que sim. A diretoria do Fluminense tem tido um trabalho melhor do que a do Vasco nos últimos anos. Tanto é que o Fluminense nos últimos 3 anos ganhou 2 títulos brasileiros. E o Vasco da Gama, brigou para não cair ano em passado. 5 anos, 2 rebaixamentos. E vale um detalhe que estão estudando a possibilidade de que no próximo ano só tenham 2 vagas para a Série A, né? Porque em 2015 pode ter uma diminuição na quantidade de clubes. Ou seja, vai que numa dessa aí, Fluminense e Vasco deu uma tropeçada muito mais lá. difícil. Bom, mas daqui a pouco a gente volta para falar mais de Campeonato Brasileiro e também da Votoporanguense. A gente faz a primeira pausa no meio de campo, não sai daí, a gente volta já.